Padrão de projeto Bridge. Este projeto será ministrado por Thiago Biassi, David Ferreira, Jackson dos Santos e Kaique Reis. Boa noite, professor. Meu nome é Kaique e eu vou ficar com a introdução. Hoje o nosso grupo veio com o seguinte objetivo: apresentar o padrão Bridge, tanto em conceito quanto em código. Agora, qual o objetivo do Bridge? Nos padrões de projeto, o Bridge faz parte dos padrões estruturais desenvolvidos pela GOF. O padrão em si permite que você divida uma classe grande ou um conjunto de classes ligadas em duas estruturas hierárquicas separadas, a abstração e implementação, que podem ser desenvolvidas independentemente. Mas a pergunta a ser respondida é: quando de fato é necessário usá-lo? Bem, não é por acaso que o seu nome seja Bridge, que significa ponte em inglês. Ele pode ser usado quando for necessária uma ligação permanente entre a interface e a implementação, quando alterações na implementação não puderem afetar clientes, quando tanto abstrações quanto implementações precisarem ser capazes de suportar novas extensões através da herança, ou quando implementações são compartilhadas entre objetos desconhecidos pelo cliente. Essa foi a nossa introdução e eu passo a palavra para o meu colega Tiago. Obrigado. Bom, a metodologia do padrão Bridge, ela permite que a interface abstrata e a interface de abstração concreta, elas sejam desenvolvidas independentemente, proporcionando autonomia sem que haja a necessidade de se preocupar com a interface implementadora. Ou seja, desacoplar uma abstração da sua implementação, de modo que as duas elas possam variar independentemente. Vamos dar um exemplo de uma janela de aviso que foi desenvolvida para um sistema. Bom, essa janela de aviso é a interface e ela tem que ser desenvolvida tanto para Windows, tanto para Mac, tanto para Linux. Essa ilustração que vocês estão vendo, vamos criar uma situação na qual temos um dispositivo que ele pode ser controlado através de um controle remoto. Bom, a ideia principal é uma televisão. É, E tal dispositivo, ele precisa receber os comandos a serem gerados no controle, que serão interpretados dentro do seu sistema. E para isso, a gente define algumas configurações na implementação. Construção do algoritmo. Para essa demonstração, seguiremos o seguinte esquema: criação de uma classe com informações básicas dos dispositivos, criação do dispositivo, criação de uma classe para o controle remoto e, por último, criando uma classe de refinamento para o controle. Primeiramente, criamos uma classe com o nome Dispositivo de Entretenimento, que será responsável pelas configurações básicas que todo dispositivo irá receber ao ser criado, como nível volume, sendo responsável pelo controle sonoro do dispositivo, situação de dispositivo, que será responsável pelo canal, e por último, max configuração, que será responsável pela definição de um status máximo para o número de canais ou de volume. Iremos também instanciar as configurações dos botões 7 e 8, que irão aumentar e diminuir o volume respectivamente. Já na segunda classe, será feita uma implementação sólida ou concreta, com o nome TV. Os atributos aqui setados vão definir as configurações para mais dois botões. Botão 5 para aumentar o canal e botão 6 para diminuir. Outros dispositivos podem ou não utilizar dessas mesmas configurações, desde que sejam definidas dentro da classe de criação dos mesmos. Caso contrário, elas não serão transpassadas por padrão, já que elas estão em uma cadeia hierárquica unilateral.
Nossa próxima classe é uma classe abstrata. Ela será responsável pela criação do controle com os objetos criados anteriormente juntando-os em um só lugar. Utilizaremos a agregação para referenciar um dispositivo genérico. Faremos com que a classe dispositivo de entretenimento seja referenciada por um novo dispositivo e este receba as funções dos botões 5, 6, 7 e 8 e também o objeto que irá apresentar qual canal este se encontra no momento em que os botões forem pressionados. As próximas duas classes, botão pausa e TV botão mute, serão responsáveis pelo refinamento da classe controle remoto, sendo estas responsáveis também por adicionar novas funções que podem ou não ser utilizadas pelo dispositivo, bastando incluí-las para que hajam da forma desejada. Como pode ser observado, as duas utilizam o objeto botão 9 pressionado, o que torna mais clara a ideia do nosso controle, fazendo com que ele seja utilizável também em um aparelho DVD. Até aqui, nós já temos uma boa noção de como ficou a estruturação de nosso código, e finalmente temos a possibilidade de testá-lo. Dentro da classe Testes Controle Remoto, faremos os testes necessários. No momento da produção do código, a ideia inicial era fazer um tipo de implementação que envolvesse códigos um pouco mais complexos para referenciar as ações tomadas, mas como o intuito é somente apresentar os resultados obtidos e como o padrão de projeto se comporta, apenas chamamos as ações através dos objetos. E diante dos comandos realizados, temos os seguintes resultados. Como podemos ver, a sequência dos botões foram apresentadas no formato de um histórico, e no final ele nos apresentou o status em que o volume e o canal se encontram, concluindo assim o nosso código. Boa noite, pessoal. Bom, vou falar sobre a dificuldade que foi o nosso seminário, os nossos resultados e aprendizado. Bom, a nossa maior dificuldade foi entender alguns conceitos que, para nós, muitas das vezes dificultava a nossa compreensão. Foi muito difícil, por conta do nosso nível atual na linguagem Java, né? As pesquisas, os vídeos que, de modo geral, eram escassos em português também dificultavam um pouco. Uma parte da compreensão. Muitas das vezes tínhamos que traduzir alguns sites para poder estar entendendo o código. Tiveram dias em que tínhamos que fazer algumas reuniões para poder estar debatendo e garantir que todos estavam entendendo sobre o código. Foram dias bem produtivos e os resultados dos estudos e pesquisas que nós obtemos foram bem positivos, porque tínhamos que pesquisar algo que tínhamos pouquíssimo conhecimento, né? Já que envolvia programação orientada a objetos, nos forçando a decifrar de ponta a ponta e saber como ele funciona o código, por que ele é usado, estava sendo usado. E por fim nós conseguimos fazer o que foi proposto, que era entender o padrão de projeto Bridge, né? E de modo geral foi bem desafiador fazer esse tipo de estudo. Depois de algum tempo foi ficando muito mais fácil, né? As pesquisas, os vídeos, de se entender. A cada pesquisa, vídeo e site que a gente via, o método parecia mais acessível de entender. Isso foi ficando muito mais fácil de conseguir terminar o seminário. Bom, caso tenham dúvidas sobre o código ou o bridge, podem estar perguntando, beleza?